Obrigado. Nem precisa de uma apresentação assim, né? Eu fico às vezes até um pouco sem graça, mas bom, ainda que eu tenha meio metro, eu vou falar aqui de baixo porque eu acho que eu me sinto um pouco mais próximo de vocês, tá bom? Às vezes eu levanto um pouquinho aqui os pezinhos para que possam, quem está lá atrás, me ver. Bom, já começo com uma informação importante. Nós não vamos prejudicar o almoço de vocês, tá bom? Às vezes já chega aqui com uma ansiedade falando, pelo amor de Deus, quanto tempo esse cidadão vai falar, quantos minutos ele vai atrasar, né? E essa é uma informação importante para que possa diminuir um pouquinho as ansiedades, né? E é muito disso também que nós vamos estar falando agora. Então, nós falaremos durante 40 minutos, na verdade agora 30 minutos, 39 minutos e meio, tá bom? Lembrando que quem precisar sair, às vezes está desesperado, precisa beber uma água e ir ao banheiro, não tem problema nenhum, atender um telefonema importante, fazer algum despacho, está pacificado, não vai gerar nenhuma situação de constrangimento. Agradeço, inclusive, no primeiro momento, o convite, né, da escola, é sempre uma honra. Eu tenho o privilégio de estar no espaço de sala de aula, já completando agora 22 anos, e todos os inícios dá um friozinho na barriga, é um friozinho gostoso, né? Ainda que eu já, enfim, tenho a oportunidade de estar nos espaços de formação há alguns anos, e é sempre para mim uma grande honra. Eu acho que exatamente esse desejo, esse frio na barriga que nos motiva a continuar desenvolvendo um bom trabalho. Quando nós perdemos o tesão, quando nós perdemos o desejo por aquilo que nós estamos fazendo, talvez esteja na hora de ressignificar, esteja na hora de inovar. E foi incrível, inclusive, a fala do Luciano. Estava até comentando há pouco que, enfim, me trouxe muitas memórias afetivas a época que eu estive professor na Universidade de Brasília, onde eu trabalhei por muito tempo como coordenador da Escola de Empreendedores, implementando inclusive a disciplina de inovação e marketing, todas as questões extraordinárias. Foi um deleite aqui poder acompanhar a fala do meu amigo, que inclusive me auxiliou. E essa questão da adaptação da minha fala foi muito boa, porque os 20 minutos que eu vou antecipar da minha fala para não prejudicar o andamento dos trabalhos, né, o Luciano acabou me contemplando, e isso é muito importante para que nós tenhamos o sentido da continuidade. Aí aqui estou muito feliz também de que quase um mantra que nós estamos, né, percebendo aqui é no sentido da colaboração, que nós falamos tanto e que parece tão óbvio, mas de tão óbvio que passa desapercebido. Então nós precisamos dar obviedade, dar luz àquilo que realmente é importante, até porque nós somos seres muito competitivos. Então essa questão do sentido da colaboração, por mais que no âmbito teórico, na fala, ele acabe se fazendo presente, no campo prático nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós temos dificuldades, nós temos desejos, nós temos limitações e precisamos em alguma medida olhar para isso. Só que por outro lado, acabamos negligenciando porque nós não podemos ou não queremos, porque socialmente somos construídos para isso, admitir que nós temos questões para estarmos aperfeiçoando, que nós temos elementos que nós precisamos enfrentar no sentido da melhoria. E que muitos de nós que atuamos, né, em escola de governo com formação, especialmente formação profissional, e o nosso público, né, é um público de altíssimo gabarito, muitas das vezes nós, inclusive, né, imputamos a eles que eles já tenham que dar conta de tudo. E daí, né, um desafio está falando, por exemplo, de metodologias ativas no contexto da formação profissional. Né? Para quem conhece metodologias ativas ou trabalha, sabe que há muita resistência quando se fala de metodologias ativas, porque, primeiro, há equívocos com relação à conceituação e à aplicação de metodologias ativas. E tudo aquilo que nos incomoda instala-se como um problema, e geralmente como nós resolvemos os problemas. Se vocês fossem pensar rapidamente, geralmente como a maioria das pessoas resolve um problema? Fazendo de contas que o problema não existe. Mas geralmente vamos para o que é mais fácil. E aí continuamos na zona de conforto, como foi muito bem trabalhado, né? No conforto, no final das contas, é tudo aquilo que nós buscamos, mas esse é um dos principais problemas que a inovação precisa enfrentar. Aí utilizamos a máxima de que time que está ganhando não se mexe. Né? Geralmente nós acabamos acreditando nessa grande aberração, porque isso é um grande equívoco, inclusive conceitual. Em time que está se ganhando, se aperfeiçoa sempre. Porque se nós não buscarmos aperfeiçoar permanentemente, nós vamos estar o quê? Fadados ao fracasso. É o que foi colocado. Por exemplo, a questão do advento e do uso das tecnologias, é porque a nossa memória também, né, acaba nos traindo. Parece que nós já somos nativos digitais. Mas eu acredito que a grande maioria de nós, eu inclusive, né, não sou um nativo digital. A questão da imersão com o uso de recursos tecnológicos, por exemplo, advenhei no máximo, né, de 2 décadas atrás. As escolas de governo, inclusive, começaram a perceber ou a valorizar a formação profissional há menos de 15 anos. De onde eu venho, por exemplo, o cargo de pedagogo,
né, foi criado somente no ano de 2015. Antes disso, eu tive a oportunidade também de ser pedagogo na Escola de Administração Fazendária, extinto ESAF, né, que também só criou o cargo de pedagogo em 2014, depois de mais de 50 anos de ter a escola instituída. Então, são algumas questões que nós precisamos observar. Não é questão de monopólio, é questão de necessidade. Hoje nós vamos conversar muito sobre a questão de necessidades. Claro, você quer mais um brainstorm, tá? E esses espaços de formação são extremamente importantes, a depender da intenção que se tem com ele. Isso é algo que nós negligenciamos e por isso nós vamos perceber que há tanta resistência quando nós falamos de metodologias ativas. E parece também que, se nós sentimos prazer ou se aprendemos algo que seja significativo, não tem relevância. É muito doido, é quase um divã psicanalítico aqui, terapêutico. Porque é mais ou menos assim, se me fez bem e se eu me diverti, não teve relevância. Parece que tudo precisa ser um sentido da dor, precisa ser árduo, porque se não fosse, não tem sentido. E é uma questão que muitas das vezes acaba transparecendo, inclusive, nos trabalhos que você, afinal de contas, tem que fazer. Então parece que assim, a competição, o auditor é sempre um inimigo meu, eu não posso orientar, porque se eu oriento, eu estou interferindo na autonomia das instituições, e pelo amor de Deus, entendemos que as instituições precisam ser autônomas, e é isso que faz o sentido da regulação, mas não são inimigos. São instituições que trabalham em prol da melhoria das políticas públicas e que, no final das contas, é o nosso jurisdicionado, é o cidadão, e principalmente os mais vulneráveis que vão ser afetados em decorrência desse descompasso que muitas vezes também repercute no conceitual que nós acabamos enfrentando. O Luciano trouxe muito bem essa questão quando se fala da inovação, e é isso. O sentido é, efetivamente, da colaboração. Eu até trouxe alguns slides, eu não utilizo muito slide, mas didaticamente facilita para que nós possamos acompanhar um pouquinho da minha linha de raciocínio. Não se preocupem em estar anotando nada, caso tenha alguma informação relevante nos slides que vocês, porventura, queiram ter acesso, eles estarão à disposição para vocês, inclusive já estão salvos em PDF, a coordenação pode compartilhar, tá bom? Não tem nenhum problema. Uma outra informação antes de efetivamente darmos início. Eu falo muito rápido. Isso não é uma estratégia para que as pessoas não possam me arruir. Porque quando eu não compreendo, eu não tenho oportunidade da reflexão, do questionamento, da dúvida. Se eu estiver falando tão rápido ao ponto de vocês não estarem compreendendo, me avisem, por favor. Tá? Isso não é um recurso didático para fazer de contas, tá bom? É porque quando eu fui nascer, o meu parto, minha mãe quase morreu, eu também. Né, o parto foi tão difícil que eu já caí quebrando a clavícula, né, então assim, deve ter algum parafuso solto até hoje. Eu acho que essa questão da fala pode repercutir um pouquinho nisso, tá bom? Então por que falar de metodologias ativas? Porque nós negligenciamos, nós infantilizamos. Então parece que metodologias ativas é uma brincadeira no espaço de sala de aula que se tenta utilizar para tornar o espaço lúdico. Não se resume ao lúdico, e o lúdico entendam como significativo. Se as coisas fazem sentido para nós, se faz sentido para a nossa vida, ela nos atrai. Só que muitas das vezes, principalmente quando se fala da formação profissional, as pessoas vão participar por meio da coação, só para atingir um requisito legal, e muitas das vezes ele precisa da promoção, ele precisa de 80 horas, não lhe interessa qual é o curso ou qual é a competência que ele precisa desenvolver. Se é um curso para ensinar a jogar pedra na lua, mas que vai atender um requisito legal para promoção na carreira, ele vai cursar. E muitas das vezes o erro está não no cidadão pensar dessa forma, mas na concepção para a oferta dos cursos, e que muitas das vezes não refletem nas competências que efetivamente precisam ser desenvolvidas. Então há também um descompasso com relação às dores identificadas. E a inovação exatamente vem para isso. É quase no projeto de pesquisa científica, quer seja na graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Quando nós queremos ingressar no mundo acadêmico, qual é a primeira pergunta que os orientadores geralmente fazem? Qual é o teu problema de pesquisa? Agora, a questão, para além do problema de pesquisa, é como nós vamos identificar o problema de pesquisa. Nós precisamos identificar um problema. Ele vem de duas formas, ou pela vivência. Então, muitas das vezes, nós estamos enfrentando um determinado problema e identificamos aquilo como um problema e queremos pesquisar, ou por meio da literatura. Por isso, nós precisamos estar estudando. Por isso, nós precisamos estar aperfeiçoando sempre. E muitas das vezes, a literatura ela encurta caminhos.
Tá? E o roteiro da inovação, do desenvolvimento de inovação, que foi muito bem apresentado pelo Luciano, é quase o roteiro de elaboração de um projeto de pesquisa. Então você pensa o problema, depois você vai para a literatura, pesquisar tudo aquilo que alguém já fez relacionado ou próximo àquilo, porque eu não preciso partir do zero, é o trabalho da colaboração. Não, mas eu preciso ser eu autônomo, pelo amor de Deus, é uma grande aberração isso. Então vamos aproveitar tudo aquilo que já foi feito, ainda que seja, por exemplo, por outros tribunais, por outras instâncias de governo. Se a ESAF, a extinta ESAF, enfim, agora juntou-se com a Escola de Governo do Executivo, se tiver ações relevantes, que possamos trazer isso à luz. Hoje à tarde, não sei se a minha voz está falhando, enfim, mas hoje à tarde vamos ter, inclusive, a questão dos estudos de caso. Por que nós precisamos estar compartilhando boas práticas? Porque, em alguma medida, nós podemos adaptar isso para um problema que talvez nós tenhamos identificado ou já tenhamos identificado na nossa prática. E não tem problema nenhum de aprender com os outros e de valorizar e reconhecer o trabalho dos outros. Tá? Então, isso encurta demais a conta e precisamos entender que, em alguma medida, todos somos servidores públicos. Então, uma outra premissa que muitas das vezes nós acabamos esquecendo. Tá? E temos uma missão em comum. A de vocês, inevitavelmente, é trabalhar pelo aperfeiçoamento das políticas públicas. E que se nós formos pegar a missão das principais, se não todas, tá? Para não correr nenhum risco aqui, instituições públicas do país, se fizermos um pitch, um processo de brainstorm de inovação, todas elas têm um ponto em comum. E todas elas acabam encontrando a mesma premissa, inclusive as instituições, né, de ensino superior, como por exemplo a USP, que é super parceira das instituições de ensino superior que nós temos no país, que mais se aproxima. Eu não sei por que cargas d'água, né, as outras não acompanham também isso, né, do sentido do aperfeiçoamento e aproximação com o serviço público. Então eu falo assim, não, mas é muito acadêmico. Pessoal, são os ramos dos saberes, cada qual, como diz o ditado, no seu quadrado. Né? Por outro lado, além de falar, nós precisamos também compreender por que utilizar, e principalmente na formação profissional. Por que eu vou utilizar metodologias ativas na formação profissional? E aí, claro, eu vou tentar didaticamente também de forma muito rápida, e lembrando que nós vamos estar à disposição para depois poder aprofundar isso, porque é quase assim, eu preciso tirar vocês da zona de conforto. Agora, depois, o que nós vamos fazer com isso? Há estratégias outras que nós podemos estar pensando juntos. Essa pergunta eu não vou responder agora, mas eu preciso começar com ela, porque a minha fala precisa fazer sentido. Tá? Isso para vocês. As coisas precisam começar a fazer sentido. Porque se não tem sentido, eu estou aqui sentado e vocês estão. O corpo aqui, mas a alma está em outro lugar. Então é importante que nós tentemos, sempre que possível, manter o corpo e a alma no mesmo lugar. Porque vocês estão olhando para mim, mas eu não tenho a menor ideia do que vocês estão pensando, de como está sendo processado na cabeça de vocês, e às vezes eu até faço questão de não saber mesmo, tá? Não queria também ter o poder de adivinhar, porque poderia vir algumas coisas meio estranhas, porque nós não controlamos todas as variáveis. E essa é uma outra dimensão também importante. Não controlamos todas as variáveis. Levem isso para o resto da vida. Imputam a vocês que vocês têm de ser os melhores sempre. Agora, qual é o grande problema disso? Que vocês acreditam. Vocês acreditam que vocês têm que ser os melhores sempre e dar conta de tudo. Isso é um elemento, é uma barreira para a inovação. E quando nós falamos do processo de sala de aula, onde eu proponho metodologias ativas, eu já vou fazendo alguns spoilers. Qual é a grande premissa da metodologia ativa? A participação, a colaboração. Só que no espaço de sala de aula, desde a mais tenra idade, nós não somos incentivados a isso. Nós somos seres que nós precisamos viver a vida do outro, não com o outro. Eu preciso fazer exatamente aquilo que o outro quer que eu faça. A autonomia passa longe disso. Inclusive é conceitual. E nós vivemos o resto da vida reproduzindo este modelo ao qual nós somos colocados desde a mais tenra idade. Porque romper com esse modelo significa que eu vou ser o diferente. E para ser diferente significa que eu preciso sair da zona de conforto. E nós, muitas das vezes, não estamos dispostos a isso. Tem algumas hipóteses. Eu vou só trazer uma provocação, já que nós estamos no espaço quase acadêmico. Os congressos, a grande maioria dos trabalhos que são apresentados, eles trazem diagnóstico ou questão propositiva. Só pensar rapidamente ali, 10 segundos. A grande maioria, diagnóstico ou questão propositiva. Podem falar, não tem problema não. Diagnóstico, por que eles trazem diagnóstico e não questões propositivas? Só, diagnóstico ninguém vai te questionar, ninguém vai te apedrejar. Se tu traz alguma questão propositiva, às vezes até por inveja, só uma dimensão que nós precisamos levar em consideração.
Pessoas gostariam de estar no teu lugar, não gostam de você. Então, se tu propõe, significa que você abre um canal de comunicação. Significa que nós estamos compartilhando o poder. Lembre-se que eu não vou ter oportunidade de desenvolver toda a linha de raciocínio, mas é só para provocarmos. No espaço de sala de aula participativo, o que eu estou fazendo? A mesma coisa. Então, talvez, um dos elementos, e um dos principais elementos que faz com que, claro, para além do domínio técnico, eu estou partindo do pressuposto que as pessoas tenham domínio técnico. Ainda que eu tenha um domínio técnico, porque nós temos dificuldade de trazer metodologias ativas para o espaço de sala de aula, especialmente na formação profissional, porque significa que eu vou ter que compartilhar o poder. A fala também é poder. O aluno, ele é o grande protagonista no processo de ensino-aprendizagem a partir do meio das metodologias ativas. E às vezes eu não quero compartilhar o poder. Só que, pessoal, o poder não está no autoritarismo, ele está na autoridade de professor. Você não precisa dizer que você é professor, todos vão te reconhecer pela forma a qual você vai estar conduzindo o processo de sala de aula, processo de ensino-aprendizagem. Nós gostamos muito até de dizer que nós trabalhamos com ensinagem, ensino e aprendizagem. E ela só vem a partir da colaboração. Quem quer inovar e quer inovar sozinho, eu sinto lhes dizer, a chance de já nascerem fadados ao fracasso é muito, mas muito. Assim como, infelizmente, a grande maioria das nossas políticas públicas. Elas não fracassam no decorrer da luta, elas já fracassam na concepção, que é uma concepção bastante equivocada. Então, às vezes, é importante dar um passo atrás, né? É importante começarmos a repensar, inclusive, de que forma nós estamos adotando estratégias para o ensino-aprendizagem na formação profissional. E qual o problema de nós reconhecermos que nós temos elementos a estarmos aperfeiçoando? Nenhum problema. Isso faz parte. Né? E é imprescindível. Na verdade, é determinante para o sucesso das atividades. Né? Agora, se eu perguntasse para vocês, quais são as principais competências para quem quer trabalhar como formador na formação profissional? Eu poderia pedir para vocês aí, cara, mas na verdade vamos fazer o seguinte. Quem tiver com o celular aí, pode só projetar a câmera, vai abrir um link, vocês vão indicar somente três, as três principais. Quem não conseguir fazer a leitura com o QR Code, pode entrar no site www.mente, não é para mentir, é mente.com e digitar um código, não é .com.br. Às vezes se coloca no Google, ele vai jogar para o BR para vocês escreverem alguém. É só mente.com e digitar aquele código. 1 minuto para vocês poderem responder aí para nós. Ele vai aparecer o código novamente, em outra tela já. Já está voltando. Nós só estamos mudando a projeção da tela. Eu estou monitorando o tempo, viu? Não se preocupe. Só que eu vou dizer para você, passa rápido demais da conta, né? Só tem 20 minutos, já passou 20 minutos, vocês me deram 40 minutos mesmo? Então tá. Pode digitar aí esse quadradinho mesmo, né? Ele está submetendo. Deixa eu só verificar ali. Para provocá-los, é uma reflexãozinha, mas é importante para a provocação que eu pretendo trazer na sequência. Mais alguns segundinhos aí para que vocês possam estar respondendo. Lembrando que é anônimo, então não se preocupem, só que também cuidado com o que vocês vão escrever. É uma variável que eu preciso dar conta disso, porque ao momento que eu autorizo vocês a escreverem que vai ser projetado, que eu não tenho esse controle, eu tenho que ter clareza do que pode acontecer alguma coisa estranha ali, né? Lembre-se, a principal característica do empreendedor, e claro, lembrando de um pé aqui, meu amigo que me fez lembrar do passado, é que ele corre riscos, só que são riscos calculados. Mas ele precisa correr risco. E aí como é que nós vamos controlar esses riscos e essas variáveis? Por meio da formação. Vocês precisam saber o que vocês vão fazer no espaço de sala de aula. Bom, tudo bem? Pode deixar aí por enquanto, eu te peço para mudar lá quando... Só para fazer uma reflexão. Essa ferramenta, o que aparece com maior destaque é o que foi mais referenciado.
É uma ferramenta que ele não faz uma análise qualitativa, tá? Então, ainda que haja palavras que são sinônimas, mas tem um S, se tem um outro contexto, ele não faz essa leitura, então é papel nosso estar fazendo essa avaliação mais qualitativa. Tá bom? Então aparece ali criatividade, competência, saber falar, conhecimento, empatia, comunicação, experiência, liderança, diálogo, aí tem diálogo, colaboração, saber ouvir, saber pesquisar, ter persuasão, objetividade, observação, flexibilidade, motivação, pensamento crítico. Rapidamente. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor como se dá a questão da dimensão das competências. E aí podem utilizar nesse primeiro momento para facilitar, como seguramente vocês estão mais acostumados com o modelo norte-americano, vocês vão lembrar lá do chá, né? Tá? Conhecimento, habilidade e atitude. Nós fazemos uma transposição do francês, né? Que é baseado lá no relatório Delors, da Unesco, enfim, que é o aprender a aprender, aprender a fazer a ser. Mas como eu pretendo que tenhamos um alinhamento conceitual, eu vou ficar no primeiro momento, ainda que nós não adotemos o contexto norte-americano, depois eu vou pontuar por quê, mas para fins didáticos, conhecimento, habilidade e atitude. Se eu fosse pegar essas características que vocês elencaram, e a grande maioria está em qual dessas dimensões? No conhecimento, na habilidade ou na atitude? Podem olhar para lá. Quer dizer, se eu sair da frente, né, talvez eu esteja atrapalhando, ainda que eu tenha meio metro, então eu preciso observar isso também. Vamos lá, a grande maioria está onde? Em qual dessas dimensões? Conhecimento, habilidade ou atitude? Só arrisco em dizer que a grande maioria está na atitude, viu? A grande minoria está no conhecimento. Ainda que o conhecimento tenha sido a palavra que apareceu no maior destaque. Mas a grande maioria das demais competências estão aonde? Na segunda e terceira dimensões. Essa aqui é a primeira coisa que nós precisamos observar, meu povo. Nós erramos aqui. E muitas das vezes, quando nós conhecemos algum método ativo, nós tentamos enfiar o método ativo em tudo. O método ativo é um recurso pedagógico. Ele precisa ser adaptado ao desenvolvimento da competência. Então, se eu quero, por exemplo, formar as equipes dos tribunais de contas, eu posso trabalhar com curso EAD autoinstrucional? Sim, porque lá está no âmbito do conhecimento. Uma aula expositiva dialogada da conta, uma videoaula da conta, é o modelo que melhor se adequa ao desenvolvimento dessa competência. Agora, se eu quero transcender e desenvolver uma outra competência, o gestor precisa lidar com imparcialidade, com empatia, relação interpessoal, fazer network com outras instituições. Talvez uma aula expositiva não dê conta. Talvez eu precise de uma outra estratégia metodológica que dê conta disso. Então talvez eu precise, no mínimo, trabalhar com estudo de caso, eu preciso trabalhar com simulações. Então, é uma outra plataforma para desenvolver aquela competência. Então, primeira coisa, identificar o problema. Depois, identificar quais são as competências necessárias para desenvolver esse problema. E só quando eu tiver as competências identificadas, eu vou pensar qual é a melhor estratégia para desenvolver aquela competência. E que, mais uma vez, nós não somos contra as pessoas falam, mas esse povo da infância é contra o modelo tradicional. Não, não sou contra o modelo tradicional. Nós somos a favor do modelo que melhor se adequa à competência que você pretende desenvolver. E muitas das vezes, a grande maioria, na formação profissional das competências que nós precisamos desenvolver, elas não estão no âmbito do conhecimento. E nós podemos perguntar isso em qualquer contexto da esfera pública desse país. Mais de 80%, com muita tranquilidade afirmo isso para vocês, das competências não estão no rol do conhecimento. Só que nós continuamos insistindo no modelo tradicional de ensino para desenvolver uma competência que ele não vai dar conta. Então, por isso, nós precisamos começar a conversar sobre metodologia ativa. Tá bem? Puder retornar um pouquinho lá? Obrigado, viu? Então, e aí, claro, são ferramentas que nós podemos estar utilizando, aqui nós estamos utilizando alguns exemplos, de avaliação diagnóstica. Nós precisamos conhecer o nosso público. Daqui a pouco já estou fazendo brainstorm. Tem isso também. Nós não conhecemos o nosso público. Então, como é que pode? Se eu não conheço o meu público, eu vou aplicar a mesma aula ad eterno? Uma aula nunca é a mesma. E nós precisamos estar abertos e preparados para adaptações. A minha fala, por exemplo, hoje estava preparada para 60 minutos. Nós perdemos aí 20 minutos. É um tempo extremamente significativo para uma fala de 60 minutos. Mas eu já estava preparado para isso porque nós sabemos qual é a dinâmica de encontros, congressos, seminários. E nós entendemos também que o momento mais legal dos congressos talvez seja o momento do encontro. Então é um coffee break,
talvez o momento mais significativo de um momento como esse. E às vezes uma palestra pode ter 1 hora. Foi uma frase que mudou a minha vida. Não significa que tudo tem que dar conta de tudo. Assim, cada caso é um caso, meu povo. Por isso eu não posso lidar com a minha turma de forma homogênea. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma demanda, cada um tem um processo de aprendizado diferente. Por isso nós sugerimos, inclusive, que para o uso de metodologias ativas, tem um número limite de participantes. Porque a depender da metodologia que eu vou utilizar, se eu vou trabalhar, por exemplo, com um Philips 66, um GVGO, um estúdio com 200 pessoas, não vai rolar. Eu vou ter que ter, sei lá, 10 salas de apoio para ter um número reduzido de pessoas participando simultaneamente. Mas outra coisa também que nós precisamos ver, participação não é necessariamente fala, o silêncio fala demais da conta também. Porque muitas das vezes nós queremos, estamos iniciando metodologia ativa, querendo que as pessoas participem, aí eu vou aqui, alguém às vezes está pensando na morte da bezerra, né? Eu vim e falo, pô, boy, sério? O que eu falei, sério, meu amigo, eu ganhei muitas das vezes um inimigo. Ainda que ele estivesse prestando atenção em mim, ainda que ele tivesse pleno domínio do conhecimento e competência para responder a minha pergunta, talvez eu possa gerar uma situação de constrangimento. Então, no espaço de sala de aula, na formação profissional, o curso de metodologias ativas, cuidemos da exposição dos nossos colegas. Porque, primeiro, socialmente é imputado que todos tenham que dar conta de tudo. Então, se eu gero uma situação de constrangimento, eu, na verdade, não só perdi o cérebro, eu perdi todos os demais. Porque a partir do momento que eu começar a caminhar, as pessoas vão olhar para o celular, vão sair para o banheiro, vão desmaiar. E não vão querer mais olhar para mim, porque vão correr o risco de eu perguntar e a pessoa não está disposta às vezes a participar naquele momento. Por isso eu preciso entender e conduzir de modo tal que as pessoas sintam-se pertencentes à vontade e seguras. A segurança também é uma outra dimensão que muitas das vezes acaba sendo negligenciada. Então nós precisamos cuidar. Se eu quero a participação, eu tenho que buscar estratégias para que as pessoas participem. Essa ferramenta, por exemplo, é uma delas. Se não é ela tem um bloco de anotação, por favor, escrevam aí. E assim nós vamos avançando. Mas se eu não conheço no público, o risco de eu estar fadado ao fracasso ele é muito grande. Bom, aqui é só um resumo. Isso aqui não tem na literatura, tá, pessoal? Isso aí é um exercício de pensamento livre, só para facilitar o entendimento, até porque nós temos ainda uma distância muito grande conceitual quando se fala de metodologias ativas. Eu sempre apresento ali no primeiro momento o modelo norte-americano, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu faço uma transposição para o modelo francês, então eu associo o conhecimento ao aprender, a habilidade ao fazer, a atitude ao ser, e eu defino, com todas as escusas possíveis, mas é para fins didáticos, um grau de complexidade. Já deixo claro, complexidade eu não estou falando de importância, porque muitas das vezes quando nós falamos complexidade, falamos, mas um é mais importante que o outro. Não, todos eles são imprescindíveis. Eu até digo que um é pré-requisito para o outro. Então não adianta nada eu querer trabalhar com a questão atitudinal se ele não desenvolveu antes o quê? A habilidade de lidar com isso, e antes da habilidade o conhecimento para aquilo. O conhecimento é imprescindível de inovação. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como inovar. Tá? E aí, entendam isso. Então, baixa, média, alta complexidade. E aí, por que eu defino isso como baixa complexidade? Porque baixa complexidade no sentido da quantidade de recursos metodológicos que eu preciso utilizar para desenvolver. Então, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos, vocês vão precisar dar conta de formar os técnicos, muitos deles podem trabalhar de forma autoinstrucional, de forma autônoma. A chance de auferir sucesso no desenvolvimento dessa competência é grande. Como nós temos mais de 5.000 municípios, todos os estados brasileiros, uma turma gigantesca, imaginem se todos eles tivessem que fazer curso presencial com turmas de no máximo 30 alunos. A complexidade seria absurda. Então, cada caso é um caso. Tudo bem? Então, é só para deixar claro isso. E aí, o que nós vamos começar a perceber? A maioria das competências que nós vamos precisar desenvolver na formação profissional, elas não estão no rol do conhecimento. Por isso, as nossas aulas tradicionais às quais nós estamos tão habituados, elas vão perdendo espaço, tá? Para que o aluno, ele efetivamente se torne protagonista. Bom, nós fazemos planejamento? Se fazemos, pecamos. Porque dá trabalho. Fazer planejamento não é fazer de qualquer jeito. E o planejamento precisa de acesso anterior à informação, análise de dados. Isso enseja tempo. Lá no final também tem um outro slide que fala do tempo. Nós precisamos respeitar o tempo das coisas.
Nós não podemos atropelar alguns processos. Tem coisas que só o tempo vai desenvolver. Não adianta achar que proferindo uma palestra, vocês vão sair daqui pessoas completamente mudadas. Gente, mudança comportamental não é instantânea. E quem está planejando os cursos precisa ter clareza disso. E precisa buscar um itinerário formativo. Geralmente as grandes empresas, elas estão muitas das vezes à nossa frente, nós precisamos também aprender com elas, não tem problema nenhum de nós nos aproximarmos disso. Alguns chamam de trilha de aprendizagem, enfim, o nome que vocês queiram dar para isso, mas assim, no sentido de quais são, né, a concatenação das competências necessárias para alcançar aquele objetivo final. E muitas das vezes nós são, sei lá, 10 itens, nós vamos direto para o 10º e queremos que as pessoas deem conta daquilo. A chance de nós fracassarmos ela é absurda, e nós estamos assumindo esse risco. Se estiver sendo de forma clara e intencional, ok, mas muitas das vezes é de forma intencional. Nós agimos ou planejamos mal, mas não é na maldade. É na questão do desconhecimento mesmo. E o sistema, às vezes, nos impõe isso, não tem tempo. Nós falávamos há pouco a questão da própria troca de gestão. A maioria das instituições desse país tem troca de gestão a cada 2 anos. E o problema não é a troca da gestão. O problema é a descontinuidade. Porque as pessoas não entendem que aquilo é uma unidade. E não dialogam. Esquecem de algo chamado transição. A transição é importante. Não dá também para querer que todas as pessoas autonomamente falem, agora nós somos formadores, vamos todos utilizar a metodologia ativa, e que o nosso público receba isso bem. Pessoal, há muita resistência também dos nossos alunos. E outra coisa, aluno é aluno em qualquer lugar, tá? Quer seja na educação infantil, na formação profissional, na formação de magistrados, na formação de conselheiros, aluno é aluno em qualquer lugar. E eles muitas das vezes se colocam no lugar deles como estratégia de defesa. Porque se ele precisa estar no espaço participativo, ele também precisa começar a estudar. Está tirando ele também da zona de conforto. Então não achem que é só o formador. É saber lidar com essa outra dimensão. Nós vamos ter muita resistência por parte dos nossos alunos. Então uma via de mão dupla. Agora, alguém tem que ser o adulto da relação, como eu gosto de dizer. E no espaço de sala de aula, a responsabilidade é do professor. Não podemos jamais terceirizar isso. Não podemos. A responsabilidade é nossa. Se tiver que fazer um curso de comunicação, que vá fazer um curso de comunicação. Se tiver que fazer um curso para trabalhar com gestão das emoções, vá fazer um curso para trabalhar com gestão das emoções. Se tiver que fazer um curso para trabalhar com uso de recursos tecnológicos, que vá fazer. Ou um outro só para trabalhar com metodologias ativas. Enfim, busque um itinerário formativo, mas é o formador que tem a responsabilidade de gerir o espaço de sala de aula. Não é o aluno. Aquilo que a gente já tinha colocado, eu preciso conhecer o meu público. Nós pouco conhecemos do nosso público. Então, nas universidades, nós estamos acostumados, inclusive, aos nossos professores utilizarem slides que são os mesmos há 50 anos. Não tem nenhum problema, porque pode coincidir de dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. E, às vezes ele só virou slide porque alguém pegou lá na época do mimeógrafo e digitalizou para ele. Isso acontece até hoje em dia. Agora, qual é o grande problema? Não vou nem avançar nessa reflexão. Bom, nós estamos falando inevitavelmente de um processo de trabalho imerso a mudanças. E olha, rápidas mudanças. Meus amigos, a pandemia só acelerou as coisas, mas nós já estamos nesse processo de mudança há muito tempo. Há muito tempo. E aí, claro, há atribuições que são, como disse, ossos do ofício, né? Meus amigos, sinto muito. Ou nós vamos nos antecipar, estarmos melhor preparados e reduzir os danos, ou nós vamos ser consumidos. A escolha é livre. Então é importante que nós possamos, sempre que possível, nos antecipar. É reduzir dano. Pessoal, não dá para essa de que eu só vou fazer quando tiver o cenário ideal. Talvez o cenário ideal nunca exista. E nós perdemos a oportunidade de aproveitar o processo. A vida é processo. Quanto nós já quisemos muito algo, você fala, meu Deus do céu, eu quero... Pô, o dia que conseguimos, falou, era só isso. Perdeu o tesão menos de 5 segundos depois. Pô, e o processo? Entende? Então assim... precisamos relativizar. Não dá mais para continuarmos na zona de conforto. Reitero, nós ainda vivemos a vida do outro. Nós precisamos viver a vida com o outro. Depois pensem sobre isso, é bem interessante. Inclusive para os relacionamentos, né? Estende-se também para a relação profissional, de trabalho.
né? E muitos de nós não buscamos o aperfeiçoamento profissional até que a instituição nos diga que nós temos de fazer aquilo. Mais uma vez, é um processo de transição e nós precisamos desenvolver. E esse é o papel das escolas, né? Dos tribunais de contas, assim como é o papel das escolas de governo no Brasil. E a inovação é papel preponderante e determinante para isso. Como você colocou, inovar é mudar. Só que muitas das vezes nós não estamos dispostos a mudar. Foi colocado também nas falas iniciais, né, a dificuldade que os gestores têm de inovar porque a legislação muitas das vezes não acompanha. E se há esse descompasso, as pessoas vão querer o quê? Se blindar. Então, prepara lá. Se inovar significa correr riscos calculados, alguém precisa assumir esse risco calculado junto comigo. Negligência, crime é outra coisa. Os instrumentos coercitivos precisam existir. Obviamente precisam ser aplicados quando são, né, chamados a serem aplicados. Agora, a colaboração, até porque não vai ser feito, pessoal, quando é feito de qualquer forma. Ele tenta controlar as variáveis, mas pode ser que alguma coisa saia do controle. Isso precisa também estar previsto. E toda a questão da atualização e a modernização da legislação vem neste sentido. Eles precisam começar a olhar a vocês como colaboradores, como pessoas que estão ali para melhorar e não para punir. Vocês não são inquisidores. É quase a lógica do Sistema Único de Saúde, que nós acabamos invertendo. Parece que a prioridade do Sistema Único de Saúde é a urgência e emergência, mas quando há da concepção do Sistema Único de Saúde, é a atenção básica, é a prevenção. Mas parece que se inverte tudo, né? Então, está na hora de, muitas das vezes, revisitarmos isso. Bom, como nós nos sentimos diante de tantas mudanças? Daqui a pouco, enfim, você já tem 300 milhões de sistemas de tramitação de processo, daqui a pouco o SEI entra para vocês também. Agora, as ferramentas de citação, de comunicação institucionais, até o WhatsApp é ferramenta institucional. Aí, tu às vezes tem que dar conta do WhatsApp, que para alguns é institucional, mas tem o Teams, outros utilizam reunião no Zoom, agenda do Google, que diacho tu... Sim. E aí? E muitas das vezes nós não temos ainda a competência para utilizar todas essas ferramentas. Às vezes, quando nos colocam para proferir uma palestra, ministrar uma aula, fazer alguma coisa, e utilizar o bendito do microfone, pessoal, às vezes é complicado e nós vamos travar. Nós precisamos de quê? Dar oportunidade para o desenvolvimento das competências que nós consideramos imprescindíveis. E é responsabilidade de vocês, as escolas que precisam oferecer oportunidade para o desenvolvimento das competências. Não é só demandar. Eu preciso demandar, mas eu preciso ofertar o arsenal necessário para que ele dê conta daquela demanda. Só que muitas das vezes nós temos clareza que a criatura não vai dar conta da demanda e ainda assim nós incentivamos. Parece que nós queremos legitimizar o fracasso do outro. Parece que o sucesso alheio incomoda. Eu sei que é duro às vezes ouvir isso. Não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins, mas assim, são dimensões importantes de serem enfrentadas na formação profissional. E aí, quando eu quero me livrar de um processo de participação, vou ter que agora estudar, vou ter que me colocar à frente, vou ter que me expor, então eu prefiro não participar dessa brincadeirinha aí que o Fernando está propondo. Então ele vai me infantilizar. É o argumento que as pessoas têm. Da mesma forma o advogado, quando ele não tem argumento para refutar a prova, ele vai tentar desqualificar quem constituiu a prova. Faz parte das regras do jogo. São as estratégias de defesa que nós buscamos. E entendendo que nós somos seres que durante toda a nossa trajetória e até os dias atuais, né, estamos imersos no sentido de só fazer aquilo que o outro manda que eu faça. Ainda que eu tenha clareza que eu preciso fazer, eu não vou fazer até que eu seja provocado. Por quê? Porque eu estou respaldado. Eu vou sempre ter alguém a quem culpar, mas esse alguém nunca vai ser eu mesmo. Então isso é complicado. É questão do senso da autorresponsabilização. Assim como a autoavaliação, nós pouco fazemos. Se eu pedisse para vocês elencarem aqui, falar quais são as 10 principais competências que um formador que vai atuar nas escolas dos tribunais de contas precisa ter, vocês iam elencar. A segunda questão que eu poderia fazer: quem aqui tem todas elas desenvolvidas? Afirmo com muita tranquilidade que a grande maioria não vai ter todas elas desenvolvidas. Mas quando é para apontar para o outro, putz, é confortável para caramba. Agora, quando é para olhar para mim mesmo, é bem delicado. Então, se eu não tenho a oportunidade de olhar para mim mesmo, né? Nós vamos fazer uma outra avaliação, mas enfim, peço só mais um minuto, porque o tempo voou.
Tá? É possível esperar o processo autônomo, ou as escolas precisam assumir esse papel, foi exatamente o que nós acabamos de falar. Não dá para esperar que as pessoas que nunca foram incentivadas a trabalhar autonomamente, que no instalar de dedos façam isso. Na Infam, por exemplo, hoje já está pacificado, tá? Quase uma década depois. Mas o que nós tivemos de fazer? Normatizar. Então, só atua em curso credenciado pela Infam quem tem o curso de formação de formadores, por exemplo, que é um curso rápido de 80 horas para reduzir os danos. Ninguém vai sair dele licenciado, mas vai minimamente começar a desenvolver estratégias de metodologias ativas de ensino-aprendizagem que sejam adequadas àquelas competências e que geralmente transcendem o conhecimento. Para esse todos dão conta. Agora, aprender a fazer e aprender a ser, aí inevitavelmente, não digo infelizmente, porque é felizmente, nós vamos precisar estar nos espaços de formação para desenvolver essa competência. E aí, no primeiro momento, precisou ser normatizado até que as pessoas começassem a perceber aquela importância, e hoje, praticamente todos os tribunais do país já desenvolvem as suas próprias formações autonomamente, e no primeiro momento, que era muito difícil um magistrado ter um pedagogo avaliando a aula dele, porque nós formávamos e iríamos acompanhar as aulas no sentido de aperfeiçoar. Mas no primeiro momento parecia uma inquisição, putz, tem um olheiro e tal. Hoje, praticamente nenhum dos nossos magistrados se sente à vontade de estar no espaço de sala de aula sem a nossa colaboração. É colaboração. Tá? E eles entendem que o espaço de formação vem para aperfeiçoar a atuação deles. Alguns aqui, se tiveram oportunidade, inclusive, não é fazer um merchan do nosso trabalho não, mas se tiver uma aula com algum formador que fez a formação de formadores e algum formador que não fez a formação de formadores, é muito clara a diferença que nós vamos ter no processo de desenvolvimento das competências que nós precisamos. Então, o papel, a meu ver, tá, é de vocês, as escolas que vão precisar provocar esta mudança. Não achem que autonomamente as pessoas vão, no estalar de dedos, provocarem vocês. Esse caminho vai acontecer depois que vocês repercutirem e incutirem isso como uma cultura organizacional. O que nós ainda não temos é um grande desafio para as escolas enfrentar isso também. Né? A comunicação com isso, precisamos aprender a nos comunicar também. Nós nos comunicamos muito mal. Isso aqui é um trecho que eu gosto demais, Valeriano, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, meus amigos, há um abismo. Nós poderíamos ficar aqui uma semana inteira conversando sobre isso. Isso é só para provocar. O que eu estou querendo dizer? Nós somos seres que estamos suscetíveis aos nossos desejos. E nós vamos utilizar tudo o que for necessário, eticamente ou não. E aí é onde, né, entra o sinal amarelo, sinal vermelho, para que nós possamos estar resgatando e tentando trazer ética, humanismo. E é uma pena que nós temos que, por exemplo, na formação inicial de magistrados, começar o curso oferecendo disciplina obrigatória de ética e de humanismo. Nós precisamos retomar conceitos que são elementares e que nós imaginamos que as pessoas já nascem com eles. Infelizmente não. E mais uma vez é responsabilidade nossa identificar e agir na causa. Tá bem? Então, se as pessoas tiverem que sentar para falar de ética e humanismo, que façam isso. Precisamos também humanizar, né, o nosso corpo técnico. Bom, é importante que nós tenhamos um currículo mínimo para a formação no âmbito da educação profissional. Então, vocês estão, primeiro, de parabéns aqui, antes de complementar, primeiro cumprimentar o querido Luciano em nome de todos os colegas que vão estar colaborando com vocês, meu querido amigo Marçal e a Ana, em nome da escola, né, e de toda a equipe técnica. Lembre-se que nós nunca estamos e nunca estaremos a sós. O reflexo do nosso trabalho é sinônimo de toda uma grande equipe que está por trás. E é nossa obrigação, moral inclusive, reconhecer e valorizar. Precisamos parar com esse negócio de é implícito. As pessoas sabem, não, se sabe, digam. Tá? É importante que as coisas sejam esclarecidas e colocadas no seu devido lugar. Porque geralmente o que é ruim, o que é para apontar, corre fácil. A mudança precisa partir de nós. Tá bem? Então, me sinto honrado mais uma vez de estar aqui, fazendo parte desse trabalho que significa, seguramente é resultado, né, o sucesso dele, de um grande esforço de toda uma grande equipe que está por trás. Bom, precisamos ser claros, a aprendizagem é significativa e, inevitavelmente, precisa ser colaborativa. Se não é colaborativa, não vai, dificilmente ela vai ser significativa. Principalmente porque a competência que nós precisamos desenvolver é do aprender a ser e aprender a fazer, ela seja colaboração.
É preciso romper com o paradigma das relações de poder verticalizadas. Ninguém, ao compartilhar o espaço de sala de aula e a construção do conhecimento, vai deixar de ser professor por isso. É quase o argumento do fraco e do medíocre querer manter a relação de poder por meio do autoritarismo. Tá bem? E naturalmente, romper o paradigma da manutenção da zona de conforto. Mas muitas das vezes as pessoas não querem sair da zona de conforto porque elas querem controlar todas as variáveis. É preciso ter clareza de que nós não controlamos todas as variáveis. Muito menos no espaço de sala de aula. Ainda mais hoje em dia, com o uso de recurso tecnológico, tu tá falando qualquer coisa, o cidadão está pesquisando, meus amigos. Mas qual é o problema? Se porventura tiver alguma informação atualizada que você não teve, traga ele para si e fala, muito obrigado pelo alerta. Quer colaborar? Teria um problema, isso não é demérito para ninguém. Só que, como muitas das vezes nós não queremos sequer correr este risco, a relação de poder fica estritamente verticalizada. Está preparado para mudanças? Só fazendo, né, spoiler aqui. Só mudar é difícil, é chato, mas às vezes é necessário. Eu sinto muito. Agora, tentem buscar os elementos de prazer. Há elementos de prazer em tudo, inclusive nos elementos de mudança. Ser paciente, as coisas têm um tempo. Não queiram atropelar o processo. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno para o movimento do seu pensamento. Sobra assim um desafio, e não uma cantiga de mimado. Seus alunos cansam, não dá. O pessoal cansa. Vocês acham mesmo que não tem prazer de que está sentado aqui, às vezes é um saco. Vocês devem estar desesperados, falando, pelo amor de Deus, acaba logo, a bunda vai doer, fica com sede. Precisamos ter clareza disso. E na formação profissional nós precisamos entender que estamos com uma formação em serviço, que há uma série de variáveis que também precisam ser levadas em consideração. E cansam naturalmente porque acompanham as idas e vindas do seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. E talvez o mais legal de tudo isso, o espaço de formação, seja exatamente trazer incertezas, trazer dúvidas. A academia demorou muito tempo, inclusive, para mudar a conceituação de conclusões para considerações finais. Isso muda permanentemente. Talvez uma visão que nós temos para agora, amanhã já seja outra. Nós precisamos estar abertos e compreendendo esse fenômeno. Com isso, olhem além e vá além, não adianta só olhar. Olhar significa acessar o conhecimento. Mas nós precisamos transcender. Precisamos ir para a prática. Precisamos ir além. Tá bem? Com isso eu encerro a minha fala de uma forma. Eu sou espeleólogo, adoro caverna. Todos estão convidados a explorar a caverna comigo quando forem em Brasília. Sou ambientalista, enfim. Teremos oportunidades de dialogar sobre outras questões, mas no contexto geral, estou inteiramente à disposição. O que precisarem para dialogar, em quaisquer espaços, em qualquer contexto. Tá bom? Isso aqui é só uma fala provocativa e isso é sempre o início de uma grande jornada que eu espero que estejamos juntos em uma série de momentos e eu gosto muito de dizer até breve, porque eu espero que possamos inevitavelmente estarmos juntos nessa longa jornada, aperfeiçoando os nossos formadores e melhorando a vida daquele que de fato é o nosso principal objetivo, que é o nosso jurisdicionado, a pessoa que está na ponta e mais especificamente aquele que está em condições desumanas em decorrência de políticas públicas pensadas de forma inadequada para não utilizar o teu tempo. Tá bom? Então, um beijo enorme a cada um de vocês, muito sucesso mais uma vez. Obrigado pelo tempo. Parabéns, professor Fernando de Assis Alves, excelente palestra, não cansou nada, professor. Muito bom, parabéns, gente.